Foi quando eu tinha 18 anos que eu bati 130 quilos, comendo mortadela, arroz, feijão e macarrão, coisas bem baratas. Comprava coisas que tinham alta caloria, por exemplo, suco Tang. E de resto eu usava arroz, feijão, macarrão, o básico do carboidrato e de vez em quando ovos também e mortadela. Mas nunca teve frango, carne, essas coisas caras assim. Já esse físico foi quando eu decidi secar, mas como eu não tinha muito conhecimento, eu fazia 3 refeições com 50 gramas de peito de frango em cada uma delas e zero carboidrato. Eu não usava arroz em nenhuma, então eu sequei de um jeito errado, não fiz um bom cutting e também não tinha condições de comprar frango para poder usar mais gramas durante o dia. E agora, Rapaziada, brabíssimo. Isso aqui só mostra pra gente que tem gente que nasce pro esporte, cara. Não que outras pessoas também não conseguiriam evoluir em um nível muito alto, mesmo comendo alimentos que não são tão saudáveis. E a gente tem que deixar claro uma coisa, gente. Realmente tem um padrão alimentar que ele é mais saudável. Ele vai te trazer mais benefícios na sua estética. Como foi o caso que ele limpou o shape dele, né? Quando começou a fazer o cutting e tudo mais, excluiu aqueles alimentos. Mas aqueles outros alimentos que eram hipercalóricos, e apesar de não serem saudáveis, fez ele chegar naquele shape pesado. Então, assim, pela condição financeira que ele tinha naquele momento. Então, isso de escolha alimentar não é tão simples, gente. Não é tão simples pra pessoa falar, ah, não, você tá comendo mal porque você quer. Quando o peito de frango é só R$ 22. Gente, a salsicha custa, sei lá, R$ 12, um pacotaço lá. Você tem hambúrguer pronto que custa nem R$ 1. Então, assim, às vezes, algumas pessoas, por condição financeira, não vão conseguir ter acesso aos alimentos que a gente considera que seriam fáceis de acessar, que não são tão caros pra nós, mas pra algumas pessoas talvez, né? Então, é isso. Mas isso só mostra que não dá pra se comparar, porque esse rapaz aqui, obviamente, tem uma genética diferenciada. Parabéns pelo vídeo aí. E é isso. Se quiser ter mais dicas de nutrição, treinamento, já segue Nutrimarco DF. foi quando eu tinha 18 anos que eu bati 130 quilos, comendo mortadela, arroz, feijão e macarrão, coisas bem baratas. Comprava coisas que tinham alta caloria, por exemplo, suco Tang. E de resto eu usava arroz, feijão, macarrão, o básico do carboidrato e de vez em quando ovos também e mortadela. Mas nunca teve frango, carne, essas coisas caras assim. Já esse físico foi quando eu decidi secar, mas como eu não tinha muito conhecimento, eu fazia 3 refeições com 50 gramas de peito de frango em cada uma delas e zero carboidrato. Eu não usava arroz em nenhuma, então eu sequei de um jeito errado, não fiz um bom cutting e também não tinha condições de comprar frango para poder usar mais gramas durante o dia. E agora, Rapaziada, brabíssimo. Isso aqui só mostra pra gente que tem gente que nasce pro esporte, cara. Não que outras pessoas também não conseguiriam evoluir em um nível muito alto, mesmo comendo alimentos que não são tão saudáveis. E a gente tem que deixar claro uma coisa, gente. Realmente tem um padrão alimentar que ele é mais saudável. Ele vai te trazer mais benefícios na sua estética. Como foi o caso que ele limpou o shape dele, né? Quando começou a fazer o cutting e tudo mais, excluiu aqueles alimentos. Mas aqueles outros alimentos que eram hipercalóricos, e apesar de não serem saudáveis, fez ele chegar naquele shape pesado. Então, assim, pela condição financeira que ele tinha naquele momento. Então, isso de escolha alimentar não é tão simples, gente. Não é tão simples pra pessoa falar, ah, não, você tá comendo mal porque você quer. Quando o peito de frango é só R$ 22. Gente, a salsicha custa, sei lá, R$ 12, um pacotaço lá. Você tem hambúrguer pronto que custa nem R$ 1. Então, assim, às vezes, algumas pessoas, por condição financeira, não vão conseguir ter acesso aos alimentos que a gente considera que seriam fáceis de acessar, que não são tão caros pra nós, mas pra algumas pessoas talvez, né? Então, é isso. Mas isso só mostra que não dá pra se comparar, porque esse rapaz aqui, obviamente, tem uma genética diferenciada. Parabéns pelo vídeo aí. E é isso. Se quiser ter mais dicas de nutrição, treinamento, já segue Nutrimarco DF.